aí, galerinha do sétimo ano, é o professor Paulo de novo. Estou aqui para a gente dar continuidade aí no nosso cronograma semanal. Então você já deve ter feito aí o primeiro passo, no qual eu dei uma aula para vocês sobre a diferença de tempo e clima. E já deve ter feito o segundo também, a realização, a leitura aí da página 328 e a realização dos exercícios da página 329. Então nós vamos dar continuidade aí no próximo passo, que é que vocês assistirem a essa aula que eu vou dar agora, sobre os fatores que influenciam o clima, para a gente dar continuidade aí no capítulo 3. Como vocês sabem, então eu comentei isso na aula anterior, o clima ele sofre influência aí de vários fatores que são ambientais, e o livro de vocês ele lista alguns fatores para a gente comentar, que são fatores que se destacam aí na influência do clima. Então, para começar, vem o vulcanismo e os terremotos. Depois, vamos falar um pouquinho da radiação solar e da latitude. Depois, falar um pouquinho sobre a influência da altitude, do relevo e da vegetação. E, para finalizar, das atividades humanas. Então, são esses fatores que nós vamos comentar a partir de agora. O primeiro fator que a gente vai comentar tá aí para vocês na tela é o vulcanismo. O vulcanismo então é atividade aí relacionada aos vulcões. Então os vulcões eles são fenômenos aí que ocorrem na crosta terrestre, em locais onde a crosta acaba rompendo e liberando aquele material chamado de lava. E esse fenômeno, quando ocorre a erupção vulcânica, ela libera uma quantidade de gases e poeira muito grande na atmosfera, e isso acaba sendo um fator que altera bastante aí o clima de uma região. Por exemplo, a quantidade de fumaça e de poeira liberada pode alterar a incidência de radiação numa localidade, pode alterar a quantidade de calor que é retida numa localidade. Então o vulcanismo aí é uma condição que altera bastante o clima da região. Na sequência, nós vamos ver mais uma condição aí, que é a condição dos terremotos. E os terremotos, eles são gerados, lembrem, pelo choque aí daquelas famosas placas tectônicas. Então, as placas convergentes, elas acabam aí uma entrando sobre a outra, como você está vendo nessa imagem, nesse GIF que eu coloquei para vocês. E esse processo acaba gerando o quê? Um consumo de gás carbônico, por incrível que pareça, no momento que essas placas deslizam umas sobre as outras. Claro aí que elas vão gerar o famoso terremoto, né, como você está vendo na imagem, só que ela também vai gerar um consumo de gás carbônico da atmosfera, e esse consumo de gás carbônico reduz a condição ou a quantidade, no caso desse gás na atmosfera. E vocês sabem, o gás carbônico, nós já vimos aí no capítulo 2, é um dos gases que geram aquele famoso efeito estufa, e quando você reduz os níveis de gás carbônico na atmosfera, consequentemente, você reduz a quantidade de calor retido e reduz o aquecimento global. Então você vê que os terremotos eles têm uma influência também aí sobre o aquecimento global, e não só as consequências que ele gera para quem está sobre a crosta terrestre. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a radiação solar. A radiação solar é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Por quê? Porque a radiação solar é a quantidade de luz que bate numa determinada região do planeta. A Terra faz esse movimento que você está vendo aí à esquerda, que é o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, e além da inclinação que ela tem, aí que você está vendo também na imagem, a gente viu isso no sexto ano, essa inclinação faz com que a Terra, em determinados momentos do ano, em determinadas posições, a quantidade de radiação que bate em cada porção do planeta acaba sendo diferente. Ou seja, hemisfério norte e hemisfério sul recebem uma radiação diferente em determinados momentos no planeta, e isso define uma temperatura diferente em cada uma dessas localidades. Lembrem também que esses movimentos promovem aqueles dois fenômenos que são os equinócios e os solstícios. Lembrem que os equinócios acontecem na primavera e no outono, e são aqueles dias do ano em que a duração do dia e a duração da noite têm o mesmo tempo. E os solstícios, que são momentos que ocorrem no inverno e no verão, que são períodos em que ocorre a maior diferença entre o dia e a noite, ou seja, o dia tem uma duração maior e a noite uma duração menor no solstício de verão, e no solstício de inverno a noite tem uma duração maior e o dia tem uma duração menor. Lembrem também que nós vamos falar agora na sequência, a radiação solar ela tem uma relação direta com a latitude, que é o próximo assunto aí em sequência.
Então tá aí para vocês, ó, a latitude, que é um fator bem importante também, né, na influência do clima, pois a radiação solar, olha aí, incide de maneira diferente devido a essa inclinação que a Terra tem, e isso faz com que regiões do planeta recebam uma quantidade de radiação diferente em momentos diferentes. Devido aí à latitude, a gente criou linhas imaginárias, né, horizontais, que foram traçadas paralelamente ao Equador. Então, a linha do Equador representa o grau zero e acima ou abaixo do Equador, esses graus vão subindo ao norte ou ao sul. A gente tem aí então 5 linhas imaginárias que representam a latitude: o Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico ao norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul. E a latitude promove também o que a gente chama de zonas climáticas, ou seja, regiões aí que recebem uma quantidade de luz diferenciada ao longo do ano, e a gente classifica elas aí, essas 5 zonas diferentes aí, chamadas de zonas climáticas. A zona tropical, que é a zona aí onde incide maior quantidade de radiação ao longo do ano, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que são regiões onde a luz solar incide de maneira diferente, então por isso que a gente fala que são locais onde as estações são muito mais definidas, verão muito quente, inverno muito frio, porque a radiação vai variar bastante em determinados momentos aí de cada uma dessas regiões temperadas. E as zonas polares, que a gente diz aí que, né, são zonas onde existem apenas 2 estações, ou é verão ou é inverno, e aí promove alguns fenômenos aí como sol da meia-noite, né, que são momentos onde o dia não acaba, e tem os momentos que a noite não acaba também em determinadas épocas do ano. Agora vamos falar um pouquinho sobre a altitude. A altitude é definida como a distância de um ponto em relação ao nível do mar, ou seja, o nível do mar é a nossa referência, e você verticalmente subindo vai medindo aí a altitude normalmente em metros ou em quilômetros. Mas lembre, a gente vive num local aí que é a nossa atmosfera, e como a atmosfera ela é uma região composta por gases, é como se a gente tivesse mergulhado dentro de gases. Como se você mergulhar numa piscina, a água fica toda em volta do seu corpo, você estando na atmosfera, o ar está envolvendo todo o seu corpo. Então, o ar que envolve o nosso corpo gera um fenômeno chamado pressão atmosférica. E a altitude ela tem uma relação muito grande aí com a pressão atmosférica. Nós vamos falar disso um pouquinho aí na sequência. Então, para vocês verem aí, ó, a primeira imagem, então eu estou mostrando para vocês aqui 3 cidades em 3 altitudes diferentes. Olha aí, ó, cidade de Santos ao nível do mar, ó, numa altitude de 2 metros. Depois a cidade de São Paulo numa altitude de 800 metros. E a cidade de Campos do Jordão numa altitude aí de 1.700 metros. Cada uma dessas cidades, por estar em altitudes diferentes, tem uma pressão atmosférica diferente. Por quê? Porque a coluna de gás que está pressionando cada uma dessas cidades é maior ou menor. Então, quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica em Santos é maior que a de São Paulo, e a pressão atmosférica de São Paulo é maior que a de Campos do Jordão, por estar numa altitude maior. Só que lembrem, tem uma relação direta entre a altitude e a quantidade de oxigênio que tem no ar. Lembrem, quanto mais alto você tiver, a partir principalmente aí de 2.000 metros de altitude, menor é a quantidade de oxigênio no ar. Lembrem, ele vai se tornando rarefeito. Um outro fator que se relaciona muito com a altitude é a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Por quê? Porque maior é a proximidade do solo e o calor aí que você consegue receber nessas regiões. Então, em Santos a temperatura é maior, geralmente, né? Em São Paulo, uma temperatura intermediária, e em Campos do Jordão, por ser um local mais alto, vai ter as menores temperaturas. Só que a altitude e a pressão atmosférica, por ter uma relação muito grande, né? A pressão atmosférica ela foi um conceito descoberto aí por um cientista que está aí na imagem, que é o Evangelista Torricelli. E aí eu estou mostrando para vocês o experimento que o Torricelli fez. Ele pegou uma cuba, ele colocou aquele metal líquido que é o mercúrio, mergulhou com o bocal virado para baixo um tubo que tinha uma altura de 100 centímetros ou 1 metro, como você quiser, e quando ele colocou esse tubo dentro dessa vasilha,
a coluna dentro do tubo subiu de mercúrio, mostrando que o ar pressiona o mercúrio que está na cuba e esse ar acaba pressionando o mercúrio para dentro do tubo. Ele percebeu que ao nível do mar, o mercúrio atingiu uma altura, como você está vendo na imagem aí, de 76 centímetros, ou como a gente utiliza hoje em dia, 760 milímetros de mercúrio foi a medida ao nível do mar. Agora, a altitude, então, por ela ter uma relação com a pressão atmosférica, o Torricelli acabou descobrindo isso, e hoje a gente tem alguns fenômenos que a gente percebe em relação a esse processo de altitude se relacionar com a pressão atmosférica. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência aí do vídeo. Olha aí, ó. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma variação de pressão sobre um objeto. Talvez vocês nunca tenham visto isso, mas para vocês verem como a pressão atmosférica varia conforme a altitude vai variando. Então, quanto mais alto você está, menor é a pressão atmosférica sobre o corpo, e ele gera alguns fenômenos como esse que você vai ver com um pacote de salgadinho aí na imagem. Olha aí, ó. A altitude está subindo e o pacote está enchendo. Quando ele chega aí, ó, a 3.700, quase 3.600 metros, ele estoura aí e acaba liberando o conteúdo. De novo aí para vocês, ó. Olha aí, ó. Diminuindo a pressão até o momento que ele se rompe aí, tá? Então o que faz o pacote romper é a redução da pressão atmosférica em relação à altitude. A gente percebe isso também quando a gente vai para a praia, né? Que você desce ao nível do mar e a pressão atmosférica fica maior, você sente uma pressão sobre seu ouvido. É uma outra forma aí de perceber que a pressão atmosférica age sobre nossos corpos. Agora vem o relevo e a vegetação. O relevo e a vegetação também são fatores que influenciam pela questão de locais que são mais altos ou mais baixos, e aí a incidência de radiação neles também vai variar. Então o relevo acaba aí tendo uma variação muito grande na temperatura e na radiação que vai bater naquela localidade, e a vegetação também. Porque as plantas, aí, independente do relevo onde elas estão, ela ajuda a regular a temperatura ambiental. Então, elas tiram gás carbônico da atmosfera e acabam fazendo com que o clima local acabe sendo alterado também. Então, a gente tem na vegetação e no relevo, né, dois fatores aí que acabam influenciando muito também na vegetação. Você vê que locais aí da nossa cidade, onde tem mais árvores, ou seja, locais mais arborizados, tem um clima muito melhor do que os locais menos arborizados da cidade. A gente percebe bastante isso, e fora a questão também que a vegetação influencia muito na questão da umidade, porque as plantas elas transpiram, liberam uma quantidade de água na forma de vapor na atmosfera, e isso acaba alterando a umidade local, o que acaba mexendo também com o clima local. E agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das atividades humanas, que são aí as ações antrópicas, também chamadas, que são as atividades que o ser humano promove e que acabam causando uma alteração muito grande aí no clima do planeta. A gente sabe que a intervenção humana começou de forma muito intensa quando se iniciou a Revolução Industrial, porque foi nesse momento que o ser humano começou a utilizar o carvão mineral como fonte aí para gerar energia nas indústrias que estavam começando. Com o avanço da tecnologia e do uso aí dos combustíveis fósseis, principalmente hoje o petróleo, que também aí está no cenário com uma importância muito grande na geração de energia para o ser humano, acabou aí sendo um fator de lançamento de grande quantidade aí de gases na atmosfera pela queima desses combustíveis. A gente sabe que esses gases lançados pela queima de combustíveis fósseis vão contribuir muito com o aumento aí do efeito estufa. E vocês sabem, o efeito estufa é um fenômeno benéfico para nós, porque ele ajuda na retenção de calor no planeta e na manutenção de uma temperatura ideal para a gente poder ter vida. Mas o lançamento ao longo de anos e anos de gases por queima de combustível fóssil acaba elevando muito os níveis desses gases na atmosfera e promovendo aí o aumento da temperatura do planeta, que a gente chama aí de aquecimento global. Apesar de algumas pessoas hoje ainda indicarem que esse aquecimento da Terra é um fenômeno natural e cíclico que a Terra tem que passar, é inevitável a gente
destacar que a ação humana realmente causa uma alteração e contribui muito aí para que o clima do planeta seja alterado. Por isso a gente tem que buscar alternativas aí como fontes renováveis, né, buscar fontes de energia que evitem a emissão desses gases para que a Terra possa tentar minimamente alterar o seu clima. Já que ela tem, claro, que alterações cíclicas, ela tem alterações naturais, porque a gente viu isso acontecer ao longo de muitos anos. Ela passou por eras glaciais, ela passou por períodos mais quentes, mesmo sem o ser humano ainda existir, mas a gente sabe que as modificações que o ser humano promoveu em tão pouco tempo são muito intensas aí para o tempo que a Terra tem de vida, vamos falar assim, né? A Terra tem 4 bilhões e meio de tempo já de formação e a gente em pouco tempo de existência acabou promovendo muitas alterações no clima do planeta. Então, pessoal, por hoje é só. Até mais. Agora façam os exercícios que restam e sigam aí o nosso cronograma semanal. Um beijo para todos, fiquem com Deus, até mais.